Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 7. Melquisedeque e Jesus. É o tema Melquisedeque e Jesus. Em Hebreus 7, o autor nos diz quem foi Melquisedeque. Um sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Desta forma, a figura sacerdotal de Melquisedeque é aplicada a Jesus. Isso ocorre porque a lei sacerdotal colocava apenas os filhos de Levi como herdeiros do sacerdócio. No entanto, o Filho de Deus é descendente da tribo de Judá. O autor de Hebreus continua mostrando como e por que o sacerdócio de Jesus, segundo linhagem de Melquisedeque, é superior à de Levi. Cristo Jesus foi nomeado pelo próprio Deus Pai como sacerdote de uma aliança superior, perfeito e único para todos sempre. Então faz diferença. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de uma derrota os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de seus dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então, Hebreus 7, de 5 a 11, Melquisedeque é superior a Levi. É isso que diz nesses versículos de 5 a 11 de Hebreus capítulo 7. Está falando sobre isso. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Hebreus 7, de 12 a 17. Jesus é sacerdote para sempre. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque.
alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 18 a 24. Jesus é sacerdote de uma aliança superior. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Após a lei, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Tudo aqui é mostrando a superioridade de Jesus, que não existe sacerdote semelhante a ele, e a gente precisa considerar isso, vivendo em obediência, porque obra igual a essa, não temos outra. É a única. Jesus, o nosso Salvador, Senhor, sacerdote, só Ele e mais ninguém. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Só podia ser um assim, porque ninguém na terra poderia resolver nosso problema se não fosse alguém que não tivesse pecado. E só pode ser Jesus, porque ele veio por obra do Espírito Santo, não trouxe no seu corpo o pecado original. Por isso que Jesus é insubstituível. Não tem outro para nos salvar, só Jesus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, como os sacerdotes faziam. Tinha que estar oferecendo sacrifício todos os dias, porque todo dia pecava. Sacrifício pelo perdão dos pecados dele e do povo, tanto ele como o povo. Claro que, em geral, o povo com pecados em uma dimensão mais ampla, mas o sacerdote também fazia alguma coisa que não era agradável a Deus, porque Deus é santo, santo. E todos os dias o bichinho tinha que morrer no lugar da vida de cada um deles. Pois a lei constitui sumos sacerdotes e homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus. Jesus é a nossa esperança. Graças a Deus que ele veio, como foi prometido em Gênesis 3,15, cumpriu-se a promessa, e agora é bom lembrar que cumpriu-se a promessa de Gênesis 3,15, e ele deixou uma promessa em Atos 1,11. Ele saiu deixando a promessa de que assim como ele foi assunto aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. O que interessa agora é saber como você está. O seu interesse pela meditação da palavra já diz como você está. Porque você sabe muito bem que Jesus é a palavra, e se a gente não meditar nessa palavra de dia e de noite, não vamos saber como agir. A gente quer agradar? Quer agradar o Senhor? A gente não paga o que ele fez. Não tem nada que pague a obra da salvação. Mas pelo menos se entende que alguém que é salvo é grato àquele que o salvou. Se alguém salva a gente de um afogamento,
se você pudesse, você daria até a sua vida de gratidão por a pessoa tirar daquela aflição da morte do afogamento. E como é que a gente sabe que ia para o inferno? E Jesus vem, nos tira do inferno, nos dá uma vida eterna com Ele, e a gente nem se interessa pela palavra dele, mas porque você não sabe como é minha vida é corrida, como é que eu vou para lugar secreto de manhã cedo, como é que você vai? Eu vou dizer como é que você vai. Tirando as coisas que não são prioridades da sua vida, você vai tranquilo. Ou você pensa que para mim fazer esse discipulado aqui é porque eu faço o que você faz? Eu tive que deixar as coisas que você faz. Você olha para minhas unhas, não vê minhas unhas feitas. Minhas unhas são apenas cortadas e limpas. Mas não tiro cutícula, não coloco esmalte, não boto unha postiça. Isso já é tempo para mim fazer o que eu estou fazendo aqui. Aí você olha para mim e você vê minha sobrancelha do jeito que eu nasci. É porque eu tenho que ter tempo para fazer o que Deus mandou. Você tem tempo para fazer sobrancelha? Você tem tempo para fazer unha? Eu não tenho. Mas se você resolver estudar a palavra de manhã cedo, no lugar secreto, como Jesus mandou em Mateus 6,6, se você resolver, depois do almoço, descansar um pouquinho, ouvindo a palavra que você ouviu no lugar secreto, que Deus lhe ensinou, lhe revelou, e você repassar ao meio-dia, com muita alegria, o que Deus lhe falou pela manhã, se você quiser também fazer o culto doméstico com seus filhos à noite, com sua família, todos os dias, então você tem 3 horários onde você medita no seu discipulado, no assunto do seu discipulado. O mesmo capítulo do discipulado é que você vai para o lugar secreto, é que meio-dia você lê e que à noite você faz o culto com seus filhos. Para fazer isso, você tem que ficar igual a mim. Eu acho que sim. Porque eu acho que no fazer de unhas, no fazer de sobrancelha, no colocar cílios, no colocar os consertos da pele, porque você, em vez de fazer o que Deus deixou, alimentação saudável, você prefere ficar correndo daqui e dacolá procurando qual é o tipo de coisa que vai fazer para a sua pele. E assim, uma série de coisas. Por exemplo, eu coloco o Alessi, não me dá trabalho, mas você está todo dia fazendo relaxamento no cabelo, fazendo um monte de coisa. Então, some tudo que eu desisti por Jesus. Desisti de arrumação de cabelo, coloco um Alessi, desisti da unha, a unha que Jesus me deu, só é ela do jeito que ela foi feita. Desisti de tudo que você faz, de estar de vitrine em vitrine, olhando qual é a próxima roupa do domingo. Tudo isso eu desisti, por isso eu tenho tempo de estar fazendo discipulado com vocês, tendo 1.189 capítulos gravados no YouTube, porque eu desisti de tudo isso. Se você quiser fazer o que Deus está orientando a fazer, porque não sou eu, é Deus que manda meditar de dia e de noite, e se é meditar dia e de noite, lugar secreto, primeira leitura do capítulo do dia, do capítulo discipulado no lugar secreto. De manhã, almoço, quando descansa, e à noite com seu culto doméstico. É o meditar de dia e de noite. Quem está falando não sou eu. Quem está falando é Salmos 91, Salmos 1, versículo 3. Eu já repeti várias vezes. E Josué, capítulo 1, versículo 8. Já gravou isso? Josué 1, 8. Salmo 1, versículo 3. Quem está mandando é a palavra. Está escrito. Meditar de dia e de noite. Você acha que você, 3 horários do dia, lendo o mesmo capítulo, que é o do discipulado, você não vai conseguir assimilar tudo direitinho? E depois, com maior facilidade, responder o questionário? Então, só basta você abrir a sua visão espiritual e saber que Jesus Cristo deixou escrito que quem quiser segui-lo, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então, eu tive que renunciar. Você gosta de unha pintada? Eu também gosto. Mas eu não faço, porque não tenho tempo. Meu tempo é para Deus. Você gosta de uma maquiagem? Eu também gosto, mas não tenho tempo para isso, porque meu tempo é para Deus. Você gosta de sobrancelha feita nesse novo nível aí, né? Não é de tatuagem, não é? Aquele dinheirão que você paga. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que dar cesta básica. Eu tenho vários bairros que eu estou indo levar a palavra, então eu tenho que dar comida para quem não tem. Eu não posso pregar a palavra de Jesus Cristo sem dar comida. Então, essas coisas todas que eu não faço
Se você também resolver renunciar e não fazer, e outras mais, que eu não posso citar tudo, senão você ia ficar o tempo todo só ouvindo. Então, com certeza você vai dar tempo para meditar de dia e de noite, e onde você chegar vai ser uma explosão da glória de Deus. Vai ser uma explosão de vida se rendendo ao Senhor Jesus. Se você crê, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Porque a Bíblia diz em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crê. Se você crê, você vai estar fazendo o que Melquisedeque, você vai fazendo que vai ficar sabendo que Melquisedeque e Jesus Cristo é o fator principal da nossa vida. Melquisedeque e Jesus Cristo. Jesus é esse sacerdote maravilhoso, que não teve princípio nem teve fim. Ele é Deus e veio dar sua vida por nós, viveu no corpo, em carne, para poder dar vida por nós, para que você tenha o Espírito dele, que eu tenha o Espírito dele e possamos viver o sobrenatural 24 horas por dia. Assim estou terminando o comentário de Hebreus 7, capítulo 7. E vocês sabem que qualquer falha de interpretação, você pode conversar comigo em nossa casa. Você marca para isso. E se por acaso eu não tiver tempo, eu tenho pessoas capacitadas para te ajudar. Mas não fique comentando se você achar que está a interpretação errada com outros, para você não estar pecando mais do que o que já peca. Nós sabemos que a gente já tem um pecadinho hoje, outra amanhã, não é? Que confessa no lugar secreto, então não procure mais não. Se você não está achando correta a interpretação, você procura por mim, que eu indico a pessoa que está para lhe receber, para lhe dizer a resposta que você precisa para consertar o que estiver errado. Se eu tiver condição, eu lhe atendo, mas eu estou muito sobrecarregada, com muito gosto, porque meu papel aqui é esse, é ensinar a palavra, e isso aí é o tempo todo. E quando alguma coisa não sai bem na interpretação, a sua obrigação é me ajudar, porque quando a gente vê o irmão errado, a gente vai a ele e fala. Como o irmão errado, no caso que seja eu que estou falando errado, não possa lhe receber, mas eu tenho pessoas indicadas para te receber e transmitir onde foi o erro, para poder haver o conserto, tá bom? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os componentes de célula, líder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.